Você já teve a sensação que parece que você está no meio da igreja e parece que só tem gente culta acima do seu nível? Quantas vezes a gente, não estou falando só daqui, mas em alguns outros momentos que às vezes a gente esteve em outros lugares, parece que as outras pessoas são mais cultas, parece que elas são mais sábias, são mais letradas, parece que elas são mais capacitadas. Claro que aqui não existe isso, né? Graças a Deus, amém? Em nome de Jesus, eu creio. Brincadeiras à parte. Vamos lá, versículo 1, irmão José. Irmãos, vai dizer que o apóstolo aqui ele está suplicando. Olha só, ele está preso, mas ele está rogando, suplicando, para que eu e você possamos viver de modo digno, uma maneira digna daquilo que nós fomos chamados. Você crê que você foi chamado por Deus aqui em nome de Jesus? Amém? Pastor, que modo digno é esse? Irmãos, tenta imaginar, Lucas, quem era você? Irmão Alan, quem era você há 5, 10, 15 anos atrás? Nós não éramos nada e nem ninguém. Nós não éramos ninguém, mas hoje eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus. Então, amados, o que nós recebemos vem do Senhor. Hoje eu e você temos uma vocação. E essa vocação não foi nós que nos deu, foi o Senhor que nos chamou. E quando nós falamos de igreja, nós temos que falar sobre união. Acabamos de cantar aqui, eu sou um como você, né? Tem isso, não? Vocês já ouviram? No amor do Pai, somos um no amor de Jesus. Mas nós acabamos de cantar, eu preciso, meu querido irmãos. Mas tem um louvor que fala assim, a pastora que gosta bastante, como que é o nome, pastora? Isso, a Sara lembrou lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Quem lembra? Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Porque, irmãos, nós sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum. Mas quando nós estamos unidos, nós podemos realizar todos os nossos sonhos e objetivos. Obrigado, Sara. Mas aqui, irmãos, eu queria falar de algo que é muito importante. Vamos lá. Aqui Paulo está nos dando uma receita de como os crentes devem viver. De como nós devemos nos desenvolver, de como nós devemos amadurecer a nossa fé. Então, se eu e você fomos chamados a viver de uma maneira digna da nossa vocação, eu e você temos uma responsabilidade, olha para mim, tão grande, que nós não podemos negar o nome de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e dar um bom testemunho de Jesus, porque eu e você fomos chamados para que nós possamos viver de uma maneira digna da nossa vocação. E é isso que Paulo está falando, irmãos, que eu e você não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos da onde? Eita, só tem alguns aqui que é cidadão do céu. Nós somos cidadãos da onde? Do céu, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos, por favor. Então, pastor, quais seriam as qualidades para andarmos de modo digno da nossa vocação, de maneira digna da nossa vocação? Como eu faço, pastor, para andar conforme aquilo que eu fui chamado? Primeira coisa está em Efésios capítulo 4, versículo 2. Vamos lá, irmão José. Como prisioneiro no Senhor, ou seja, eita glória, isso, sejam completamente, o quê? Completamente, olha para o teu irmão, fala humilde, seja humilde, vamos ser humildes. Por quê, pastor? Nós precisamos aprender, irmãos, que a humildade não é algo que vem de fora, a humildade ela tem que vir de dentro. Nós precisamos entender que ela procede de dentro para fora, mas ela precisa também ser preservada. Por quê, pastor? Porque nós precisamos entender uma coisa, irmãos, para que a igreja tenha unidade, a igreja tenha comunhão, para que nós possamos não ser nenhum melhor que os outros, mas dependente uns dos outros, a primeira coisa que nós precisamos ser dentro da igreja é o quê? É o quê? Humildes. Só para que você entenda, essa palavra humildade, naquela época, pelos romanos era menosprezada.
É mais ou menos se alguém falasse que a irmã era humilde, os romanos falavam que ela não valia um conto, que ela era uma pessoa que deveria ficar de lado, porque a palavra humildade para eles era algo que era deixado de fora. Mas Paulo está ensinando para que a igreja mantenha uma unidade. A primeira coisa que precisa ter dentro da igreja é o quê? Humildade. O que é ter humildade? É nós nos respeitarmos, é nós entendermos as qualidades dos outros, os defeitos dos outros. É nós não queremos ser melhor que os outros, mas nós queremos sermos a cada dia ajudar uns aos outros. Não é isso, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Então Paulo está falando completamente diferente dos romanos. Sejam completamente o quê? Humildes, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que a primeira bem-aventurança, o que está escrito? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos... Olha só, por que será que Jesus pregando no Sermão do Monte, ele fala que a primeira qualidade deve ser humildade? William Barclay vai dizer assim, ele disse que a humildade provém do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Irmãos, eu queria falar para você nasceu da onde? O ser humano, o homem foi criado da onde? Lá no começo. Da onde? Do pó. Eu e você fomos criados da onde? Do pó. E para onde nós vamos voltar? Irmãos, quem entende e reconhece que veio do pó, ele não pode querer ser orgulhoso. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter bens, propriedades, ele pode ter faculdade, ele pode ter conhecimento, mas se ele tem a presença de Deus, ele tem que entender que ele veio do pó e ele vai voltar para onde? Para o pó. Nós costumamos dizer, né, irmãos, que lá naquele lugar lá, não vai poder levar faculdade, não vai poder levar carro, dinheiro, nada. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é o quê? Humildade. Uma outra coisa que nós vamos aprender aqui, irmãos, é que nós possamos ter a consciência que eu e você fomos criados por quem? Por quem? Se nós fomos criados por Deus, a nossa vida deve depender de quem? Vocês estão aqui comigo? Sua irmã Sandrinha está aqui comigo? Se eu e você fomos criados por Deus, a nossa vida deve depender de quem? Irmãos, a minha vida e a tua vida tem que ter totalmente a dependência de Jesus. Você já imaginou um dia você saindo para trabalhar sem o Espírito Santo sobre a tua vida? Sem os anjos do Senhor te guardando? Sem a presença de Jesus na tua vida? Como que seria o teu dia? Irmãos, vocês não sabem, mas durante o dia o Senhor nos dá muitos e muitos livramentos de morte. Esse aqui então, misericórdia. Irmão, posso falar aqui? Motoqueiro, vocês sabem, lembra da peça aqui, né? Motoqueiro, quantos não perdem as suas vidas por causa de, às vezes, imprudência dos motoristas, né? Porque está mais, né, como que eu vou dizer, mais vulneráveis. Então, irmãos, olha só, tenta imaginar quantos livramentos por dia o Senhor tem nos dado sobre as nossas vidas. Você já imaginou? Aí eu vou falar de nós. Irmãos, você que trabalha, olha só, nós temos aqui pessoas que trabalham em escola, pessoas que trabalham com coisa pesada, nós temos aqui pessoas que trabalham em hospital, nós temos aqui pessoas que trabalham em casa. Tenta imaginar pessoas que trabalham no trânsito. Tenta imaginar quantos livramentos o Senhor tem nos dado durante o dia. Então, irmãos, que a nossa vida seja dependência do Senhor. Segunda coisa que nós vamos aprender aqui, nessa versão está assim, seja completamente humildes e dóceis. Na minha versão está humildes e mansos. Nós temos que ser, para que haja unidade, comunhão dentro da igreja, nós precisamos, a segunda coisa, ser o quê? Mansos, dóceis. Porque, irmãos, a pior coisa é quando nós estamos numa igreja e nós temos que ficar pisando em casca de ovos. Teve um tempo da nossa vida, irmão, nesse ministério, que eu falava assim, misericórdia, Senhor, não posso falar com esse, não posso falar com aquele, que eu estava pisando em casca de ovos. Graças a Deus que nós estamos amadurecendo. Porque, irmãos, o que eu aprendo aqui, só para que você entenda, a palavra grega para mansidão é fraudes, e ela diz assim, não é sinônimo de fraqueza, ao contrário, irmãos, é a suavidade de quem é forte. Olha só, é cuja força está sob o controle. Olha só o tamanho do Alain. Se ele não souber controlar o tamanho da força dele, e ele pegar um Nicolas forte no braço, o que vai acontecer com ele? Vai machucar. Então, se ele não souber ter o controle sobre a força que Deus deu para ele, ele não vai conseguir conviver com todos. E assim não é diferente, irmãos, na casa do Senhor. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica a sua própria importância, mas a sua autoridade. Irmão, ser manso não é ser bobo.
não é aturar tudo. Mas quem é manso, a pessoa está tentando brigar, você quer passar na frente na fila? Vai lá, passa. Eu não vou morrer por causa de alguns minutos. Ah, você quer sentar? Senta, eu fico em pé. Ser manso, irmãos. Aí, ó. Vendo Deus falando? Viu? Vendo? Irmãos, na verdade, uma pessoa mansa, ela abre mão dos seus direitos. Uma pessoa mansa, tá aí para os casais também, segura. Uma pessoa mansa prefere antes sofrer do que fazer o outro sofrer. Essas são qualidades, irmãos, de quem realmente quer viver na igreja e dentro das suas casas bem. Irmãos, se a gente olhar para a vida de Abraão, ele foi um exemplo de mansidão. Olha só, vai dizer um certo momento que ele vai se separar do seu sobrinho Ló, e ele poderia escolher, não poderia, ele era o mais velho. E ele fala o que para ele? Escolhe a melhor parte. Isso é ser manso, irmãos. E aí Ló, zoiudo, né? Não, eu quero ir para aquele lugar ali que está verde, pasto bonito. E olha o que aconteceu. Porque o que importa não é aonde a gente vai, mas é com quem a gente está, que é o Senhor. Você pegou essa aqui? O que importa não é aonde a gente vai, é com quem a gente está, amados. Se a gente olhar, irmãos, Moisés era manso, mas quando ele perdeu essa mansidão, vai dizer que ele matou um homem egípcio. Em outros momentos eu vejo Moisés tão manso, o povo toda hora confrontando ele. O povo faz um bezerro de ouro, o povo começa a idolatrar, mas Moisés conseguiu ser manso. E o único momento da vida dele que ele deixou de ser manso, ele matou uma pessoa. Olha só o que faz, irmão, se eu e você não formos mansos. Jesus, irmãos, ele falou assim: eu sou manso e humilde. Não é isso? Eu fico imaginando os fariseus, os hipócritas, irmão José, e fico imaginando toda hora confrontando Jesus. E Jesus lá na sua mansidão. Mas eu também fico olhando, meu irmão, um momento certo em que Jesus chega num templo, lá estão os cambistas vendendo. O que Jesus faz? Quebra tudo, é chicotada para tudo que é lado. Que eu aprendo, irmãos, não é porque eu e você devemos ser mansos que nós temos que aturar e suportar tudo. É os momentos certos que a gente tem que agir com mansidão. E dentro da igreja é um deles. Eu vou te falar, irmãos, porque eu estou falando disso. Nós estamos, irmãos, num processo de, transição, num processo de restauração, num processo de edificação, num processo de treinamento. Então nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos controlar as nossas emoções. Porque lidar com uma família já é fácil. Irmã, é fácil lidar no casamento? Com os filhos, com os netos? Agora imagine uma família grande. Pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, personalidades. Não é fácil, irmãos. Então, irmãos, o que eu queria dizer aqui para cada um de nós, que eu e você possamos ter o poder, para que esse poder possa estar sob controle. O quê? Algumas coisas. Uma pessoa mansa, ela consegue controlar o seu temperamento. Se você não consegue controlar o seu temperamento, reveja os seus conceitos. Uma pessoa mansa consegue controlar os seus impulsos. Uma pessoa mansa consegue controlar a sua língua. Uma pessoa mansa consegue controlar os seus desejos. Ela é uma pessoa que possui domínio sobre si mesma. Isso vai nos ajudar a viver dentro da igreja, nos nossos casamentos, no trabalho, na rua, no trânsito. Isso são qualidades que não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Sejam completamente humildes, primeira coisa. Depois sejam dóceis, em algumas versões mansos. E a terceira coisa que ele vai dizer é o quê? Sejam o quê? Irmãos, se nós queremos viver bem na sociedade, na igreja, em qualquer lugar, outra coisa que nós precisamos ser pacientes. A paciência é uma atitude de nunca revidar, amados. Os casais que o digam, sabe? Às vezes uma simples faísca e já sai briga para tudo que é lado. Na igreja não é diferente, irmãos. Que eu e você possamos ser pacientes. Olha só, Crisóstomo, ele dizia que a paciência é o espírito que tem o poder de se vingar, mas nunca se vinga. Paciência é isso. Você tem o poder de se vingar, mas você nunca vai se vingar. Porque quem perde é você mesmo. Vocês estão aqui comigo? Eu sei que você queria ouvir aquela palavra que eu tinha preparado, mas quando eu cheguei aqui, estava na hora do ensaio, o Senhor mandou falar sobre isso. Já já você vai entender. Irmãos, paciente é a pessoa que aguenta insulto sem amargura e nem lamento, porque o amor tudo suporta. Pastor, o que é suportar? A palavra aqui que Paulo diz
suportar, olha só, suportando uns. Não é que eu tenho que aturar tudo. Não é que eu tenho que, sabe, vir isso. Porque eu sou crente, eu tenho que suportar tudo. Não, aqui suportar está quando o irmão cai, a gente faz o quê? Levanta. Quando o irmão está querendo cair, a gente vai lá e ajuda. Esse é o suportar, é um amparo. Sabe, é ser um suporte para o meu irmão, para minha irmã, é ser um suporte para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, para minha parentela, é ser um suporte no meu local de trabalho. Entendeu, irmãos? Então, suportar em amor nada mais é e nada menos do que a manifestação da prática da paciência. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, tem hora que os crentes não é fácil. Concorda comigo? O pastor que o diga. E é um processo que Deus está moldando a minha vida. Porque eu vou falar para vocês, no começo, o negócio era bateu, levou. E aí tem momentos que alguns irmãos até tentam me defender, eu acho muito engraçado. O irmão, mais ou menos, sabe aquela briga na rua que, você vai deixar? Olha, tá aqui falando, você vai deixar? Não, eu vou lá. Eu falo, calma, irmão, calma, que Deus vai entrar com providência. É isso, irmãos, a gente precisa primeiro ser humilde, depois ser dócil, depois ser paciente, e aí a gente pode conseguir suportar uns aos outros. Porque, irmãos, eu vou falar para você, olha para mim, você é doce todos os dias? Você é educado todos os dias? Você é suave todos os dias? Então, se você não é, o outro também não é. Nós precisamos aprender, irmãos. Dentro da igreja, as pessoas acham que é um lugar de pessoas perfeitas. Se inventaram isso, se ensinaram isso, não sei onde está na Bíblia. Na igreja é um lugar de pessoas pecadoras que estão mudando dia após dia. O processo de salvação, eu entendo. Eu aceitei a Jesus, amém. Mas o processo de conversão, ele é até o final da vida. Então não queira que o seu irmão seja perfeito se você não é perfeito. Não queira que o teu marido e a tua esposa seja perfeito e perfeita se você não é. Que nós possamos, amados, sabe, amar os nossos irmãos. Que nós possamos nos unir mais. Que realmente nós possamos, como cantamos, sem falsidade. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que lamber todo mundo? Que eu tenho que, sabe, ficar adulando? Não estou falando isso, mas estou falando assim, viva em comunhão, viva em união, sabe, respeite as qualidades do teu irmão, mas também respeite os defeitos. Não é porque nós estamos dentro da igreja que quem está chegando é pior do que nós, ou quem tem mais tempo é melhor do que quem está chegando agora. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 3. Façam, aleluia, façam todo, façam todo para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Então, irmãos, quer dizer que eu vou chegar e vou suportar a irmã de qualquer jeito? Façam todo. O que é esforço, irmão? Se dedicar, é suar, é transpirar. Esforço é além das nossas forças, por isso que fala esforço. Irmão, se nós queremos viver bem dentro da igreja, na nossa casa, aonde colocamos as plantas dos pés, nós precisamos, irmãos, fazer com todo o esforço. Porque se for só o básico, não vai adiantar. Você não vai viver bem dentro da igreja, você não vai viver bem dentro do seu casamento, você não vai viver bem no seu local de trabalho. Tem que haver esforço. Sem esforço a gente não chega em lugar nenhum. Irmãos, é muito importante, eu queria falar aqui para você, e por isso eu vou falar por que tem que ser com esforço. Quero falar para você, meu irmão e minha irmã, tome cuidado, porque para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, irmão, a gente precisa, olha só, tomar cuidado, como a gente brinca com o irmão, o que a gente fala para o irmão, como a gente fala com o irmão e o tom que nós falamos com o irmão. Concorda comigo? Porque você não sabe como que aquele irmão está.
que ele passou durante a semana. Aí às vezes uma brincadeirinha que poderia ser sadia, ela se torna uma ofensa. Dentro de casa, na igreja, em qualquer lugar. Por isso, irmãos, que para manter a unidade não é fácil. Tem que haver esforço das nossas partes. Irmãos, olha só. Mas se a gente entender o versículo depois, põe aí, irmão José. Há um só corpo e um só espírito, assim como há uma esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só. Irmão, se a gente entender que dentro da igreja não tem dois corpos, não tem duas cabeças, não tem três espíritos, não tem três deuses, a gente vai entender que tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Se você fica na porta, faça para a glória de Deus. Se você toca para a glória de Deus, se você vai fazer uma cantina para a glória de Deus, se você vai pregar para a glória de Deus, se você vai limpar para a glória de Deus, se você vai ficar com as crianças para a glória de Deus, se você vai ofertar para a glória de Deus, se você vai ter uma oportunidade para a glória de Deus. Se a gente entendesse mais esse ponto desse versículo, que há um só corpo, a gente brigaria menos dentro da igreja. A gente não ficaria disputando dentro da igreja. Porque, amados, uma coisa que eu aprendo: ninguém é melhor que ninguém. Você pode ter dons diferenciados, você pode ter dinheiro, você pode falar eloquentemente, mas você não é melhor que ninguém. Porque para Deus todos nós somos iguais. O que pode sim é você ser um adorador diferente e agradar o Senhor. É se entregar mais do que o teu irmão, é se doar mais do que o teu irmão. Isso sim. Vocês estão aqui comigo? Amém? Não preciso gritar não, né? Que eu estou vendo alguns irmãos que estão querendo. Irmãos? Então, irmãos, que em nós não falte humildade, não falte mansidão, não falte paciência, e não falte em nós suportar uns aos outros. Que nós possamos manter essa unidade, porque o versículo depois vai dizer que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, de todos, em todos e em todos. Irmãos, Jesus respondeu assim: eu sou o caminho. Eu e você não salvamos ninguém. Então eu e você devemos estar ligados somente em um, que é Jesus. E isso não nos torna melhor que ninguém. Irmãos, há um só Deus, e esse Deus, Ele é Pai de todos. Ele não é só teu Pai. Pare de ser aquele filho único, que acha que Deus é só teu Pai. O teu irmão que está chegando não pode fazer o que você faz. Eu sempre digo que na igreja tem espaço para todo mundo. E uma delas é ganhar almas para que esses bancos possam ser preenchidos. Se cada um ganhasse uma alma durante um ano, nós teríamos uma igreja diferente. Durante um ano, não estou falando nem um mês. Um ano. Então, irmãos, eu creio. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem é pai e mãe aqui? Só levanta a mão. Pai também, mãe. É isso? Todos, né? Todos são pai e mãe aqui. Só as duas bênçãos. A não ser quem tem filho único, que ainda não vai entender, né? Quem tem filho único aqui, os meninos aqui, não vão entender. Mas quem tem mais que um filho vai entender. Qual é a maior alegria dos pais? Eu falei isso esses dias no União. Qual é a maior alegria dos pais? Quando vê os filhos felizes, unidos, não é isso? Vocês imaginem Deus quando está dentro da igreja contenda. O irmão que sai do culto fica falando mal do outro irmão, fica falando mal de fulano. Você imagina como que Deus, como pai, Ele fica. Porque nós somos pais, e nós não gostamos quando nossos filhos estão brigados, não é isso? Mas nós amamos quando eles estão brincando, se divertindo, unidos. Mas eu fico imaginando Deus, irmão, Ele fica muito triste quando há contenda dentro da igreja. Por isso que nós precisamos manter a unidade. E aí eu vou para o último versículo, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida o quê? Conforme a medida repartida por... Irmãos, a cada um foi concedida a graça. Isso é o mais importante que você precisa entender. Você que chegou aqui talvez, poxa, eu não sou ninguém, eu não faço nada, eu só sento nesse banco. Não, a cada um foi concedida. Olha só, a cada um, não está falando fulano, ciclano, mas
conforme a medida repartida por que, irmãos, está falando isso? Porque, irmãos, nós que temos que nos expor para que essa graça seja maior sobre as nossas vidas. Porque a parábola dos talentos vai dizer o quê? Que aquele que tinha 2, o Senhor deu quantas? Mais 2, não foi isso? Aquele que tinha 1 e ele escondeu, o que aconteceu? Ele enterrou. E o que aconteceu quando o seu Senhor voltou? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão lendo Bíblia em casa, né? Por favor, vou perguntar de novo. Parábola dos talentos. Tinha 2, ele transformou em 4. E o que tinha 5, não é isso? Olha só. Mas o que tinha 1, o que ele fez? Ele enterrou. E quando o seu Senhor voltou, o que aconteceu com aquele que tinha 5? Deu mais. E o que tinha 2? E o que tinha 1, o que aconteceu? E o que o Senhor falou? Sede fiel num pouco sobre o mundo. E não é diferente da graça que a cada um foi concedida. Então não reclame se o teu irmão, ele sabe louvar, se ele sabe pregar, se ele sabe limpar, se ele sabe ficar com as crianças, mas porque ele tem se dedicado. Uma coisa que eu aprendi nessa minha vida, eu comecei dando aula para as criancinhas, e não era criança grande não, eu lembro que era, não sei como chamava antes, berçário, né? Comecei no berçário, depois pulei para o outro, fui para o outro, mas porque eu estava querendo aprender mais e servir mais. Então aquilo que eu sou fiel no pouco, sobre o que o Senhor vai fazer? Vai colocar muito. Mas se o Senhor tem te dado a cada um uma graça, e você não fizer, depois não reclame, porque a igreja necessita de muitas pessoas trabalhando. Então você está vendo o teu irmão trabalhando? Estende as mãos. Você está vendo o seu irmão suando? Estende as mãos. Você está vendo o seu pastor falando que precisa disso e disso e disso? Estende as mãos. Para que depois, quando passar anos e anos, você vai falar assim: rapaz, eu fiquei dentro da igreja, irmão, não fiz nada, parece que eu não tenho dom nenhum, talento nenhum, mas porque você não desenvolveu os seus dons e talentos. Sabe, irmão, vou falar para vocês uma coisa. Eu tinha um sonho de tocar bateria, mas eu nunca consegui fazer aula. E aí sempre que acabava o culto eu fazia igual os meninos ficam aqui, fazendo barulho. E aí um belo dia o baterista foi embora. E aí o ministro do louvor falou assim: ó, você vai ter que tocar semana que vem, você está de brincadeira. Como que aprende a tocar bateria uma semana? E aí, irmãos, eu fui correr atrás. Eu não aprendi ainda, eu só arranho. Eu costumo dizer que eu acompanho. Mas o que aconteceu, irmãos? Eu fui correr atrás. Eu fui atrás de uma pessoa, não podia me dar aula, mas ela começou a me dar alguns exercícios, né? Na época não tinha YouTube tão forte assim, tá? Que fica mais fácil hoje, né? Então eu comecei a fazer os exercícios. Hoje eu aprendi e posso ajudar. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, a graça está aí. O que você precisa é desenvolver ela sobre a tua vida. Não ache que o Senhor vai vir aqui, ó, você vai cantar que nem como que é aquele lá da ópera lá? É Mazzarotti, como que é o nome dele? Pavarotti. Não acho que você vai cantar que nem Pavarotti da noite pro dia. Não é isso? Você precisa fazer o que é preciso fazer. E aí eu quero finalizar. Que nós possamos, irmãos, nos completar. Como assim, pastor? Cada um foi nos dado, concedida a graça. Eu vou falar para você que prega, melhor em pregar. Você que louva, melhor em louvar. Você que serve, melhor em servir. Você que limpa, melhor em limpar. Você possa descobrir os seus dons e seus talentos. Porque para que haja unidade na igreja, nós precisamos ter, além da humildade, da mansidão, o que mais que eu falei? Paciência, suportar uns aos outros. Nós precisamos desenvolver os nossos dons, que é a graça que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então, irmãos, para isso que nós somos chamados, sabe? Para fazer parte de um corpo, para viver em unidade, não viver sozinho. Então que eu e você possamos andar de modo digno de que nós fomos chamados. Nós somos chamados para ser humildes, nós somos chamados para ser mansos, nós somos chamados para ser pacientes, nós somos chamados para suportar uns aos outros, e nós somos chamados para que nós possamos manter a unidade dentro da igreja. Como eu acabei de falar, nós precisamos entender que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, é Pai de todos e sobre todos e por meio de todos e em todos. Eu vou falar algo que você entenda.
Na igreja não há lugar para individualidade. Na igreja não há lugar para o eu. Na igreja só há lugar para nós. Na igreja só há lugar para comunhão e unidade. Pastor, o que eu posso aplicar na minha vida? Porque é importante a gente ouvir e amanhã começar a praticar. A igreja precisa de você. Jesus precisa de você. E esta igreja precisa de você para que haja união, mas também para que ela cresça. Se coloque de pé, por favor, porque eu preciso falar isso para você. Não deixe os teus obreiros trabalhando sozinho. Trabalhem com ele. Não fale para o teu irmão evangelizar. Seja você um evangelista. Abra a sua casa. Sabe? A gente tem falado esses dias constantemente sobre os pequenos grupos, que é as nossas casas de Cristo. E a gente está implantando isso, irmãos. E eu preciso da ajuda de vocês. Que vocês abram as portas das casas de vocês. Pastor, mas a minha casa é muito humilde, não tenho nem onde sentar. Esses dias nós fizemos uma casa de Cristo que nós sentamos no chão. Vocês acham que isso incomodou a gente? De maneira nenhuma. Entendeu? Então eu queria desafiar você, igreja do Senhor, para que nós possamos continuar glorificando a Deus. Que nós possamos também fazer parte dessa missão, da obra do Senhor. Primeiro, para que haja a unidade da igreja, mas também para que a igreja saia das quatro paredes e alcance outras almas. Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Fale com Deus. Senhor, me ajude a ser manso, me ajude a ser humilde, me ajude a cada dia, Senhor, ser paciente, me ajude a suportar o meu irmão, a minha irmã, mas me ajude também, Senhor, a descobrir a amada vocação a qual eu fui chamado. Não deixe eu ficar mais parado, sentado, mas que eu possa, papai, em nome de Jesus, fazer a tua obra, o teu querer. E pai amado, quero começar por mim. Mude aquilo que precisa ser mudado na minha vida, Senhor, na minha casa, na minha família, no meu casamento, pai amado, no meu local de trabalho. Me ajude a praticar, pai amado, esses requisitos que o apóstolo Paulo colocou aqui. Que eu possa ser humilde aonde eu colocar as plantas dos meus pés, que eu possa ser manso, dócil aonde eu for, que eu possa ser paciente, Senhor, que eu possa ser sal e luz aonde eu for, Senhor, que eu possa transmitir o teu amor, o teu evangelho, que eu possa ser um canal de bênção, Pai amado, dentro da tua igreja, que eu possa, Pai amado, mesmo naqueles dias, Senhor, que eu não estou bem, que eu possa, Pai amado, com toda a mansidão que o Espírito Santo vai colocar em mim, amar o meu irmão, a minha irmã, amar os meus pastores, amar os meus obreiros, amar, Pai amado, as crianças, amar a todos que congregam comigo. Nos abençoe, papai, nesta noite, em nome de Jesus.